Do caixeiro viajante ao representante comercial. De 1965 a 2025, o Poder Legislativo contribuiu para o reconhecimento da profissão de vendedoras e vendedores autônomos. Desde as garantias dos direitos até o respeito a esses profissionais que movimentam a economia, conectando os setores produtivos e consumidores. No dia 9 de dezembro de 2025, cerca de 750 mil representantes comerciais espalhados por todo o Brasil celebram os 60 anos da regulamentação da profissão, que ocorreu com a Lei 4.886 de 1965. Nessa entrevista, nós rendemos uma homenagem aos patronos da representação comercial, especialmente na pessoa do senhor Plínio Afonso de Mello, que é o patrono do Conselho Federal de Representação Comercial. Representação comercial é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o presidente do Conselho Federal de Representação Comercial, o senhor Arquimedes Cavalcante Júnior. Senhor Arquimedes, muito bem-vindo ao programa e ao estúdio da TV Senado. Muito grato, Marcelo, pelo convite à TV Senado, pela oportunidade da representação comercial brasileira poder se conectar através da TV Senado com a sociedade brasileira. Podemos falar com o representante comercial e com a sociedade brasileira de uma maneira geral. Vamos começar então falando sobre essa lei, né? A importância dessa lei para a profissão dos representantes comerciais. O senhor já tem uma história também dentro da representação comercial, conhece bem o trabalho, a evolução desse trabalho. O que mudou com a legislação aprovada, com a regulamentação da profissão? Qual a importância dessa regulamentação para o trabalho de representantes comerciais? Não tenha dúvida. O representante comercial, houve um marco em 65, completamos 60 anos de profissão regulamentada, são várias, 35 profissões regulamentadas no Brasil. E ao inserir o representante com sua regulamentação, os direitos daquele profissional, né, que trafega por todo um Brasil continental, puderam ali ter assegurado minimamente. Embora essa lei criada há 60 anos continua extremamente atual, porque ela não gera qualquer base tributária para quem contrata o representante comercial, estimula o empreendedorismo e assegura minimamente que, ao deixar uma representada, por vontade de quem o contrata, o representante comercial possa novamente investir do seu próprio dinheiro, do seu próprio negócio, a prospecção de novos mercados, de novos clientes, para poder continuar contribuindo com a sociedade. Eu falei aqui em cerca de 750 mil representantes comerciais, e aqui eu estou me referindo só àqueles que são registrados Sim. no Conselho Federal. Qual a importância para os profissionais de vendas de estarem registrados no Conselho Federal e nos conselhos estaduais? Sim, é uma importância absoluta, né? Só é representante comercial quem tem o seu registro. Assim como as demais profissões, o engenheiro, o psicólogo, o corretor de imóveis, né? Ele está ligado, vinculado a um código de ética e disciplina extremamente rígido, né? Os negócios do representante comercial são pautados pela ética nos negócios, pela garantia de quem o contrata e de quem compra do representante comercial. Nós sabemos que hoje no mercado, por exemplo, nós temos brinquedos, segmento de brinquedos, onde podem soltar peças, levar ao óbito, não ter regulamentação, não está ali devidamente regulamentado pelo Inmetro. Então, isso seria uma falta gravíssima, onde os conselhos profissionais de todo o Brasil poderiam ali imputar, inclusive, a pena da cassação do registro. Mas a regulamentação trouxe também direitos e que, no decorrer do tempo, o sistema confere cores pôde assegurar ao profissional direitos únicos não encontrados em nenhuma outra profissão, nenhum outro segmento econômico, como a contraprestação indenizatória de 1/12 durante todo o período trabalhado, em caso de dispensa imotivada por parte do contratante, o representante comercial recebe ali 1/12, que é 8,33% de todo o período aferido, corrigido pelo INPC,
para que ele, a partir daí, possa investir e assegurar. A questão do cláusula del credere. Eu vendo, a empresa compra, mas não paga. Se não tiver nenhum tipo de desvio ético, moral do representante comercial, essa venda foi legítima, ele não tem qualquer oneração de ser debitado em suas comissões a inadimplência do cliente. Bem como também o Senado da República sempre foi uma casa que ressoou completamente as necessidades da representação comercial, e nós tivemos também a mudança do artigo 44 da nossa lei, assegurando ao representante comercial, em caso de falência ou de recuperação judicial das suas representadas, o direito de receber os seus créditos análogos aos créditos trabalhistas. Então, o representante comercial, em caso extremo de falência ou recuperação judicial, ele receberá na frente de impostos federais, estaduais, municipais, na frente de fornecedores, ou seja, como créditos prioritários. Até pouco tempo atrás, eram créditos quirografários sem nenhum tipo de garantia, o que impactava, muitas vezes, poderia levar o representante comercial à falência. São conquistas no decorrer do tempo, da regulamentação, que possibilitou ser conquistas únicas entre todas as profissões regulamentadas do Brasil. Essas mudanças, então, houve a lei em 1965, o senhor Plínio Afonso de Melo foi um grande defensor dessa lei. Há outros nomes também que são considerados, né, como os patronos da profissão, mas o Conselho vem atuando ao longo do tempo junto ao Poder Legislativo enquanto uma categoria organizada, e a legislação foi sendo modificada, a Lei 4.886, sofreu algumas modificações, 92, 2010 e outra mais recente também, e isso foi aperfeiçoando esse sistema jurídico para garantir esses direitos. Essa capilaridade que a profissão tem, essa presença, ela surpreende, né? Nós conversamos antes da entrevista, a quantidade de profissionais registrados é maior do que muita gente pensa. Sim. Como é que a categoria tem atuado junto ao Congresso Nacional, especialmente junto ao Senado, com essas modificações, e como a evolução legislativa, através dessas modificações, das novas leis que foram aprovadas e que impactam a categoria, chegaram ao ponto de hoje e contribuíram para o fortalecimento desse Conselho Federal? Nos últimos 3 anos e meio, atuamos muito mais firmemente. Passamos a dar muito mais visibilidade à representação comercial. É um exército de homens e mulheres de quase 1 milhão, mais de 750 mil, onde nós temos 42 mil a 50 mil novos registros. Fora um contingente que ainda está fora, né, que precisa vir para dentro da representação comercial. Então, dentro do Poder Legislativo, a representação comercial passou a ter uma visibilidade muito grande. Quando você tem qualquer segmento econômico verticalizado, concentrado, ele é visto. Quando você tem um setor econômico muito forte, mas capilarizado, muitas vezes essa transformação econômica, ela está anônima, são exércitos de anônimos. Quando eu falo de aproximadamente 20% do PIB brasileiro, numa interconexão entre o profissional, o setor distribuidor, a indústria, o varejo e o consumidor final, isso é uma coisa fantástica. Isso é um número exponencial maior do que muitos PIBs de países, e a representação comercial nessa interconexão é o que está fazendo. Mas vista até então minimamente, e agora com uma muito maior visibilidade por conta de uma atuação mais determinante por parte do sistema Confericores. Vamos falar um pouco agora para os representantes comerciais. O senhor é o presidente da confederação e não se chega a essa presidência sem muita experiência na área. Mas tem outros que estão começando, fica o convite para que essas pessoas também se registrem no Conselho. O senhor vai poder falar, inclusive, sobre tudo que o Conselho Federal oferece, porque fiscaliza, mas também oferece treinamento, por outro lado.
Mas eu queria que o senhor falasse um pouco para essas pessoas que estão no mercado, que estão profissionais, que estão hoje atuando e principalmente para aqueles que estão chegando agora na profissão. Quais são as características, quais são as habilidades que um representante comercial deve ter para ter um bom desempenho? Primeiro, Marcelo, a representação comercial é um mar de oportunidades. É uma terra sem fim de oportunidades, né? Todos os setores econômicos, todos os segmentos têm uma atuação do representante comercial. Aqui no estúdio, do produto eletrônico ao têxtil, ao vidro, tem a participação efetiva do representante comercial. Então, as oportunidades são diversas, né? Então, o representante, primeiro, ele precisa acreditar, ele ter que ter a resiliência, a determinação, né? A facilidade de poder interagir com pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, né? Quem está, para quem entra, precisa ter isso. E rapidamente vai estar inserido com tecnologias. E para os representantes, já com atuação longeva dentro da sua profissão, esse é o tempo de mudança. Esse é o tempo de que não só o relacionamento interpessoal será determinante para a colocação de novos produtos, e sim o uso de plataformas tecnológicas, o uso da inteligência artificial, inovar dentro do seu negócio, da mesma maneira que no passado nós desbravamos territórios através de lombo de burros, os caixeiros viajantes, nós somos os caixeiros viajantes modernos. Então temos essa transição da profissão do mascate, do caixeiro viajante para o representante comercial atual. Esse é o momento de implementar as tecnologias para que nós continuemos sendo relevantes dentro do nosso negócio, para nosso cliente, para quem nos contrata e para a sociedade de uma maneira geral. Agora, essas mudanças tecnológicas, né, o avanço da internet, a digitalização, a inteligência artificial, dentro de um trabalho em que ali no começo da história, que o senhor está falando, né, do caixeiro viajante, daquela imagem que ainda muitas pessoas têm, eu mesmo me lembro muito bem dessa imagem, daquele representante que vai ali às vezes batendo de porta em porta, dependendo do produto, ou visitando empresas, ou visitando o governo, fazendo esse trabalho de contato pessoal. Como é que essas tecnologias impactaram o trabalho dos profissionais de representação comercial e dentro desse cenário em que a digitalização mudou a forma como nos comunicamos, qual a importância do contato presencial do representante comercial nesse dia a dia do trabalho? O contato pessoal com todo o avanço tecnológico, ele vai se dar e vai ser muito mais relevante, né? Quando a gente fala o uso da tecnologia, a própria ida do homem à Lua hoje seria muito mais simples com o patamar tecnológico que nós temos. Mas a inteligência artificial não teria vontade de ir para a Lua. Dependeria do homem essa vontade. Então, por mais que nós tivéssemos ou tenhamos um aparato tecnológico, a relação humana, essa interconexão entre pessoas será determinante. O uso da plataforma tecnológica se faz necessário para a manutenção do negócio. O representante não pode mais, Marcelo, depender de colocar sua pasta de trabalho e cruzar os estados de leste a oeste, de norte a sul do país, quando tem plataformas tecnológicas nacionais e internacionais colocando produtos em 10 dias na porta do consumidor, na casa do consumidor. Então, o próprio representante ele pode ter as suas plataformas tecnológicas atreladas às suas indústrias e que na hora que está se efetivando o negócio, sai da sua plataforma, vai para a indústria e ele vai ter 365 dias ao ano, feriados, de 0h23h59, gerando negócios por um outro canal que não seja o presencial. Mas o presencial não vai sumir. As pessoas querem interagir, os humanos gostam de humanos. Então, creio que a tecnologia não vai nos tirar esse contato pessoal. É muito mais uma questão de equilibrar, né? Sim. O uso das tecnologias, mas mantendo esse contato pessoal, que às vezes pode ser um contato por telefone, né? Enfim, claro, a gente tem que usar as tecnologias, mas sim, mantendo o contato direto, a boa conversa. Otimizar o tempo, né? Porque as pessoas hoje não têm tempo.
Então, para que as pessoas possam receber, para que um cliente possa receber o representante, ele tem que ser um portador de boas novas, de conhecimento, ele tem que ser relevante. Porque se não for, meramente for tirar pedido, o representante ele precisa gerenciar as necessidades do cliente, ele precisa ver o aspecto concorrencial, ele precisa enxergar muitas vezes aquilo que, com toda a base de dados, o cliente não está vendo dentro do próprio negócio. Então, aí sim, ele vai ser querido, ele vai ser recebido permanentemente. Vai ser lembrado. Vai ser lembrado, né? Então, assim, onde nós não temos tempo, o representante tem que gerar boas experiências e novas experiências para o cliente, porque meramente produto, preço, esse não será determinante. Nós estamos na época e na era da experiência. Então, temos que colocar novas experiências para os nossos clientes, para que eles possam colocar para o mercado. Falando em experiência, comentamos aqui sobre o trabalho do Conselho Federal, de fiscalização da profissão, de uma regulação ética da profissão, sim, de um cuidado com o trabalho que é feito, principalmente pelos vendedores e vendedoras, pelos representantes comerciais, os representantes comerciais que são registrados e que ficam sob esses cuidados do Conselho. Em termos de formação, em termos de treinamento, o que o Conselho Federal oferece, né, já que falamos aqui sobre a importância de os representantes se registrarem junto ao Conselho, quais são o que o Conselho oferece, por exemplo, em termos de formação, capacitação, os que já estão no mercado, aqueles que estão começando, como falamos há pouco? Na verdade, os conselhos profissionais de todas as profissões, eles existem por uma delegação do Estado brasileiro para o poder de polícia de fiscalização. A fiscalização ilegal da profissão é a fiscalização sobre descumprimento ético, né? Mas há, inclusive, em todos os profissionais de todas as categorias, aquela dúvida: o que é que o Conselho faz para mim? Ele existe e é autarquia federal por receber essa delegação do Estado. Mas, dentro do arcabouço das atribuições, e principalmente agora, onde as sociedades, né, não só a brasileira, mas em todo o mundo, está mudando as profissões, o uso da robótica na medicina, o uso da inteligência artificial na área jurídica, para jurisprudência, para buscas, nós temos, junto com os conselhos regionais, implementado um projeto de capacitação contínua. Aquelas capacitações que são na veia direta, como um projeto de transformação do que é vender, o que é negociar, quais são as novas técnicas, o que deve se fazer, mas também aquelas conceituais, mostrando a mudança da sociedade e a inserção do representante comercial nessa mudança da sociedade. Então, essa busca nossa tem surtido um efeito muito positivo, uma adesão muito grande da categoria, há uma efervescência hoje em todo o Brasil dos profissionais com os conselhos regionais por uma mudança nesses 3 anos e meio dessa nova fase do sistema Confericores, inclusive vindo para Brasília, passamos 57 anos no Rio de Janeiro e aqui é o chão de fábrica, Brasília é o chão de fábrica, institucional, centro das decisões, centro da relevância nacional. Sim, então, de uma forma geral, é uma grande efervescência e a capacitação contínua permanente tem surtido um efeito muito positivo. A sede do Conselho Federal está vindo para Brasília. Sim, nós estamos... Serão bem-vindos. Sim. Muito obrigado. Nós temos um escritório institucional, né? Estamos agora, nesse momento, chamando concursados, auditores, contadores, assistentes administrativos, jurídicos, dando corpo aqui em Brasília ao Confere. Até então funcionava no Rio de Janeiro e acredito que em menos de um ano vamos estar totalmente instalados ali em 2 pavimentos do Empresarial Varig, no coração de Brasília. Aguardamos com ansiedade a chegada da sede aqui em Brasília. O senhor falou da era da experiência, da importância de os representantes comerciais compreenderem essa nova era, que é uma forma de se relacionar, forma de vender, transformando isso não apenas em preço em produto, mas gerando experiência e assim criando conexões mais fortes com consumidores e desempenhando melhor o seu trabalho.
O senhor tem alguma lembrança de uma experiência, de alguma venda assim, que tenha sido marcante na sua vida, uma venda mais difícil, um cliente mais difícil, ou uma história que tenha sido marcante por qualquer motivo? Sim, tem várias. Compartilha uma com a gente. Nós temos aí causos e mais causos dos representantes comerciais no Brasil inteiro, mas sim, a venda para uma grande rede é uma venda muito mais complexa. Né? No meu caso, eu moro em Recife, a sede do Conselho Federal está em Brasília, e ali houve um processo de aquisição do Grupo Walmart, né? Centralizado em São Paulo, e trazendo muita complexidade. Quando o Grupo Bom Preço da família Paes Mendonça foi adquirido, nós tínhamos uma participação muito efetiva. Né? Então, ali para mim foi um marco, porque normalmente os centros do negócios no Brasil estão em São Paulo, né? E as indústrias que eu representava naquele momento tiveram a percepção desse deslocamento de um centro de poder ou de um centro de relevância, fazendo com que todas as empresas do Walmart no Brasil, o Grupo Big, comprado, adquirido no sul do país, na região Nordeste, o Bom Preço, pudessem estar ali deslocado desse centro econômico, desse centro de decisão de negócio que é São Paulo, para ser deslocado para Recife, mas com atendimento nacional. Então, para mim, foi extremamente marcante isso, porque ali mostrou a percepção de que estava chegando de fora com números e com uma visão muito clara do que seria um atendimento mais profissional, englobando um conglomerado de redes de hipermercados numa só marca no Brasil. Em poucas palavras, quais foram as principais características do seu trabalho que permitiram vencer nesse cenário de mudança e de complexidade maior para a realização de uma venda muito vultosa? Conhecer os clientes, a necessidade do cliente, conhecer o mercado, conhecer margens e trabalhar nos conflitos do mercado concorrenciais, adequando margens e viabilizando negócios através de ajustes. Eu acho que esse foi o ponto determinante. Tá? Acho que são 3 vertentes aí importantes que creio que foram decisivas para que não tivesse um funcionário ou um key account da empresa, mas sim a figura do representante comercial sendo muito mais relevante do que uma estrutura interna para fazer aquele trabalho naquele cliente ou naquela rede naquele momento. Bom, ficam aí as dicas para as pessoas que estão no mercado hoje, os outros profissionais da representação comercial, sobre como lidar com essas situações complexas dentro de um mundo complexo. Senhor Arquimedes, no começo da entrevista eu falei que representação comercial é assunto de cidadania. E sobre isso eu pergunto para o senhor o que é cidadania? Cidadania é você poder exercer plenamente os teus direitos dentro da sociedade, é você poder ter uma interlocução em todos os meios, é poder ter a liberdade plena para agir dentro de uma sociedade ajustada, equilibrada dentro dos normativos públicos que estão. Então, simplesmente você não enxergar o teu impedimento para exercer o teu papel perante a sociedade, perante o teu mundo profissional e dentro da tua própria família. Bom, eu agradeço mais uma vez, senhor Arquimedes Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal de Representação Comercial. Fica a homenagem da TV Senado aos 60 anos de regulamentação da profissão que passou pelo Senado Federal e espero que outras mudanças legislativas e que o diálogo seja permanente entre o Conselho Federal e a nossa Casa Legislativa. Obrigado pelo seu tempo. Muito grato pela oportunidade e aqui tem sido a Casa do Representante Comercial. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.